Hoje nós vamos tomar ceia juntos. Até antes de começar o culto, o dia disse: nossa, já é ceia de novo. Já é ceia de novo. Já se foi mais um mês, né? Já estamos em abril. Logo depois é Natal, né? Vocês sabem como é que funciona. Mas que bom que a gente pode viver um dia de cada vez. E eu creio que o nosso grande desafio é aproveitar cada dia na presença do Senhor, né? Às vezes a vida é tão corrida e a gente se ocupa com tantas coisas, fica distraído com tantas outras e acaba perdendo a melhor parte. E eu creio que é esse o grande desafio, e o Senhor tem nos chamado nesses dias para sentar aos pés dEle e aproveitar a presença dEle. Eu creio que é isso que o Senhor está fazendo conosco como igreja. Isso começa lá no nosso individual, em casa, todos os dias. E depois se reflete aqui também. Amém, irmãos? Quando Jesus ele se prepara para a última ceia que ele iria tomar com os discípulos, no Evangelho de João tem um relato de algo assim muito poderoso que ele fez. A gente costuma olhar para a ceia, aquele tempo onde Jesus senta ao redor da mesa com os discípulos, ele reparte o pão, ele reparte o cálice ali de vinho, ele denuncia o traidor. Isso, quando a gente pensa na ceia, é sempre a primeira imagem que vem na nossa mente. Mas aconteceu algo ali junto com aquele momento que às vezes passa desapercebido, e João relata isso. Em João 13, a partir do versículo 12, ou melhor, antes do versículo 12, ele relata algo que Jesus fez. Diz que em determinado momento daquela noite, Jesus ele tira a túnica, pega uma toalha, uma bacia com água e vai lavar os pés dos discípulos. Passa de um por um e lava os seus pés. Aí tem aquela experiência de Pedro, né, que diz para Jesus: de maneira nenhuma tu vai me lavar. Aí diz para ele: olha, Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem nada comigo. Então me lava o corpo inteiro. Aí Jesus diz para ele: não, fica tranquilo. Quem tomou banho não precisa se banhar de novo, né? Então deixa que eu lavo aqui os teus pés. Mas, terminado aquele momento, Jesus ele se veste de novo, senta com os discípulos e aí ele faz uma declaração. E a partir do versículo 12 ele diz assim, João relata, né? Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou. Aí vem o que Jesus fala com eles. Vocês entenderam o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. E o texto segue, e lá no versículo 34, Jesus dá um mandamento para eles. Mas antes de falar do mandamento, eu creio que aquela atitude de Jesus foi a última ceia que ele estaria tomando com os discípulos. Ele mostra para eles o que é servir. Ele, como mestre, ele serve aos seus liderados na ocasião. E ele diz para eles: olha, a mesma coisa que eu fiz, façam uns com os outros. Ou seja, ele deixou uma incumbência para os discípulos servirem um ao outro. E aí esse um ao outro, depois a gente vai ver um pouco mais disso, envolve tantas coisas que a gente sabe, né? Mas tem um objetivo isso. Jesus tinha em mente algo que os discípulos servindo um ao outro iria não só representar, mas iria testemunhar ao mundo a respeito do amor que eles tinham uns com os outros e o próprio amor de Deus por eles. E aí no versículo 34 ele deixa um mandamento, ele diz: um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês me amarem uns aos outros. Então Jesus primeiro faz
Ele dá o exemplo, aí depois ele dá o mandamento e depois ele ainda vai para a cruz, né? Para dar o exemplo dos exemplos, então. E a pergunta é: qual o melhor lugar para praticar isso? Esse servir uns aos outros, qual é o melhor lugar para praticar isso? Qual é o lugar que Deus nos deu para praticar isso? E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho, dando essa pequena introdução a respeito aqui, porque inclusive a gente vai tomar a ceia juntos, então vem bem de encontro aquilo que nós vamos fazer. Mas eu queria, usei isso de introdução para nós entrarmos no assunto da importância que é, irmãos, de nós pertencermos e fazermos parte da igreja local. Nós temos esses meses, agora março, ou melhor, março e agora abril, sim, a gente tem falado um pouco sobre esse propósito que é fazer parte da família de Deus. Isso nasceu no coração de Deus. Ele deseja que cada um de nós não apenas creia, mas também pertença à sua família. É o propósito dele. E em 1 Timóteo 3,15, na parte B, um texto bem conhecido, diz: a família de Deus é a igreja do Deus vivo, a coluna e o fundamento da verdade. Então, a família de Deus é a... O que diz? Quem é a família de Deus? A igreja do Deus vivo. Não existe lugar melhor do que praticar o que Jesus ensinou aos discípulos do que na família. Logicamente, isso deve começar lá na minha casa, servir a minha casa, servir a minha esposa, servir os meus filhos. Mas quando nós pensamos a que nível Jesus estava levando isso, falando com os discípulos que eles vinham de famílias distintas, porém iriam logo em seguida formar a grande família de Deus, ou começar, né, essa grande família de Deus que é a igreja, ele dá o exemplo para eles: olha, vocês devem fazer isso entre vocês. Então, irmãos, eu quero falar um pouquinho hoje sobre alguns benefícios que vêm sobre a nossa vida por fazer parte da família de Deus. Primeiro, é um grande privilégio nós podermos fazer parte da família de Deus. Nós acabamos de cantar: eu não sou mais escravo do medo, mas eu sou... Quantos aqui já se sentiram escravos? Quantos aqui já tiveram medo? Medo de condenação? Quantos aqui já tiveram medo de Deus? Não precisamos mais ter medo. Ele é nosso Pai. Não somos mais escravos do medo. Jesus nos libertou dessa escravidão. E nós somos filhos de Deus. Então nós não somos chamados não somente para crer, mas também para pertencer. E esse pertencer é pertencer à família. E quando se fala da maneira prática disso, é pertencer à igreja local, a uma igreja local, uma parte da grande família, que então é a igreja local. E nós sabemos nós temos visto que nós fomos criados, e um dos propósitos de Deus, de nos colocar dentro da família, é que Ele entende que não é bom que o homem esteja só. Desde lá do Éden, num ambiente, num primeiro momento perfeito que Deus havia criado, não havia dor, sofrimento, dúvida, carência, nada. E lá naquele ambiente, Deus detectou algo e Ele disse: não é bom que o homem fique só. E Ele deu uma esposa para Adão. Então, desde o Éden, desde lá da criação, Deus ele entende que não é bom que nós andemos sozinhos, que nós andemos avulsos, que nós andemos separados por aí, tá? Então, se a gente for analisar biblicamente, a gente não encontra nenhum relato de um discípulo, de um cristão, que tenha decidido andar sozinho. Que tenha dito assim: não, eu creio em Jesus, isso me basta, eu não preciso mais ninguém, eu não preciso me relacionar com ninguém. É interessante que isso era tão forte na igreja primitiva que Paulo, quando ele estava, no tempo que ele estava preso, em alguns momentos ele expressava a saudade que ele tinha de estar com os irmãos. Ele tinha saudade da comunhão.
Eu espero que a gente não tenha que ir preso para sentir saudade da comunhão da igreja. Né? Paulo, ele sentia saudade. Ele diz assim, eu desejo tanto estar com vocês. Ele disse, eu quero estar com vocês para compartilhar com vocês os meus dons, para receber os dons de vocês. Ele tinha o desejo de estar com os irmãos. Ele queria estar com eles. Então a gente pode entender, irmãos, que não é bíblico, não é saudável, muito menos prudente procurar viver a vida cristã isolado, sozinho. Porque, na verdade, Deus não nos criou para andar sozinhos e Deus não nos criou para viver a vida cristã sozinhos. Nós precisamos ter companhia. Nós somos criados assim. É uma necessidade que nós temos. Nós precisamos disso. E quando se trata de igreja, muito mais. Né? Porque eu acho que ninguém gosta. O fato de querer estar sozinho, sempre sozinho, mostra até uma deficiência, né? Algo não está legal. Porque nós somos criados com a necessidade de estar com outras pessoas. Então mesmo, agora nem falando de igreja, mas se eu sempre quero estar sozinho, algo não está legal. Porque eu fui criado para estar com outras pessoas. E quando se trata da família de Deus, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos estar caminhando juntos. E em 1 Coríntios 12, Paulo ele usa o exemplo do corpo humano para mostrar o funcionamento da igreja. E ele diz, olha, vocês sabem que o corpo humano ele é formado de vários membros. Não só de um, mas de vários. E esses membros eles precisam estar interligados e interagindo uns com os outros. Para que cada membro consiga desempenhar bem a sua função, ele precisa, não tem como ser diferente, ele precisa estar ligado ao corpo. Se tu tirar qualquer membro do corpo humano e colocar ele à parte, o corpo pode até sobreviver, mas o membro não. Então, é uma necessidade orgânica que o corpo tem, né, que os membros têm de estarem ligados com o corpo. Paulo pega essa figura e relaciona com a igreja. Ele diz da mesma forma a igreja. Vocês têm que precisam estar ligados um com o outro. E no versículo 14 de 1 Coríntios 12, ele diz o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Então nós entendemos que sozinho eu não sou o corpo de Cristo. Eu sozinho não sou igreja. Eu preciso estar com os meus irmãos para ser igreja, para expressar o corpo de Cristo. Isso eu quero que vocês entendam que não é eu que estou dizendo isso, Deus ele decidiu que fosse assim. Nós precisamos andar juntos. Tá? E é interessante ver que o autor de Hebreus ele leva esse assunto tão a sério, que ele faz uma exortação para os irmãos. E em Hebreus 10, 25, deixa eu perguntar para vocês, todos têm Bíblia aí? Essa semana um irmão me chamou a atenção de uma coisa e é verdade. A gente às vezes vai citando vários textos aqui e não dá tempo de vocês abrir a Bíblia aí. Ainda que a gente tem várias versões diferentes, né? O texto está na tela. Mas então alguns eu vou esperar aqui para que tu abra, para que tu também manuseie a tua Bíblia e que tu possa ver na versão que tu tem aí na tua Bíblia o que diz aí também. Em Hebreus 10, 25 diz o seguinte: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ele está falando do dia do Senhor. E ele diz, olha, não é bom, não deixem de se reunir como igreja. Não deixem de viver os vínculos do corpo. Não deixem de estar congregando uns com os outros. O congregar quer dizer estar ligado, estar junto, estar no mesmo lugar. Então não deixem de fazer isso, como ele diz, é costume de alguns. Mas encorajem-se uns aos outros.
uma das características, um dos grandes benefícios que nós temos de andar juntos, irmãos, é que um encoraja o outro. Não é verdade? Quantas vezes tu já esteve desanimado, aí chega um irmão, bate no teu ombro e fala alguma coisa, ou senta contigo, conversa contigo, ora contigo e te anima. Já aconteceu contigo? Todos nós ficamos desanimados de vez em quando. Ficamos chateados, tristes, decepcionados, sentimos perdas. E aí, encarar isso sozinho, irmãos, nunca é bom e nunca é prudente. Isso é a mesma história da ovelhinha que se afasta do rebanho, ela vira presa fácil. Por mais que ela diga, não, eu sou forte, eu corro rápido, uma ovelha não é páreo para um lobo. Sozinha jamais. Então, o autor de Hebreus nos chama a atenção da necessidade que é de estarmos congregados, estarmos juntos. Então, partindo desse princípio, eu quero compartilhar com vocês por que é tão importante então nós estarmos juntos. Alguns benefícios, a gente poderia dizer, né? Alguns benefícios que temos por congregar, por estar juntos, por sermos igreja. Primeiro, todo cristão, vou começar diferente. Vou usar o Joel de exemplo. Calma. O Joel gosta muito de andar de moto de trilha. Ele vive tentando me convencer para ir junto. Ele nunca vai conseguir fazer isso. Vai saber. O Joel, ele gosta muito de andar de moto de trilha. Tá? O que o Joel faz para andar de moto de trilha? Ele não simplesmente sobe na moto e vai para o mato. Ele vai procurar uma turma. Estou certo ou estou errado? Tá certo. Ele vai procurar uma turma para andar de moto. O outro irmão aí gosta muito de jogar futebol. Aí ele pega uma bola de futebol e fica chutando contra a parede, né? Chuta, fica 30 minutos, 45 minutos um tempo, né? Chutando a bola contra a parede. Não é assim. Ele vai procurar outros irmãos que gostam de jogar futebol e vão jogar futebol. Né? É assim. Nós como cristãos, irmãos, quando nós cremos, nós temos uma necessidade que foi colocada em nós de procurar outros irmãos para estar juntos, para andar juntos. Estão entendendo? É uma necessidade, só que isso traz um benefício muito grande. Tá? Eu não posso afirmar, olha, ou quer dizer, eu até posso dizer, eu sou cristão, mas não congrego, não ando com os meus irmãos, não estou junto, eu até posso dizer. Agora, não é bíblico eu crer e não andar com os meus irmãos. Não é. Tá? Então eu preciso dos meus irmãos. É uma necessidade que eu tenho. Eu posso lutar contra isso. Eu posso arrumar um monte de desculpa para dizer, não preciso, não quero. Mas na prática, irmão, se a gente for sincero, na prática, nós precisamos uns dos outros. É ou não é? Nós precisamos uns dos outros. E, às vezes, a gente fica até chocado, né? Às vezes, escuta pessoas dizendo, eu não preciso da igreja. Eu preciso da igreja, sim. Eu preciso. Deus diz que eu preciso. Eu preciso. E às vezes me causa uma estranheza porque eu digo, não, eu amo Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja. Daí eu digo, eu não preciso da igreja. Entende? É uma contradição. Eu amo Jesus, mas não amo a igreja. Não quero a igreja, não preciso da igreja. Eu amo o noivo. Vem, Senhor Jesus. Vem buscar tua noiva. Só um pouco. Eu amo Jesus, eu amo o noivo. Mas não quero estar com a noiva porque eu não gosto de algumas coisas da noiva, porque eu não gosto de alguns adornos, algumas coisas que alguns irmãos lá da noiva fazem. Sabe, não é coerente, irmãos. Não é coerente. Precisamos ter uma consciência e uma mente renovada de que eu creio e eu pertenço. E se eu pertenço, então eu preciso desejar fazer parte, tá? O texto que a gente leu de João 13,
Jesus ele fala no versículo 35, né? O amor de vocês uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Eu falei Hebreus 13, eu acho, né? João 13. O amor de vocês uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. João 13, 35. O amor nosso uns pelos outros vai provar para o mundo que nós somos igreja. Vai provar para o mundo que nós somos discípulos. Sabe, irmãos? O mundo está carente. Quando eu falo de mundo, eu estou falando daquelas pessoas que não são cristãs, que ainda não creem no Senhor Jesus, tá? O mundo está carente de uma expressão fiel da igreja. Porque, de uma maneira geral, tu fala com as pessoas, quando tu fala em igreja, baixa no HD deles assim, rapidinho, um monte de desculpas para não fazer parte da igreja. E sempre usam maus testemunhos que a igreja deu, de alguma maneira. Né? O mundo está carente de ver a igreja se manifestando como ela realmente é. A verdadeira igreja de Jesus se manifestando como ela realmente é. E isso parte de nós andarmos juntos, cuidarmos uns aos outros, servirmos uns aos outros, amarmos uns aos outros. As mutualidades. Sabe, Deus, Ele está contando que nós, como corpo do seu Filho, vivamos assim. Então, sozinho, eu não sou igreja. Nós somos igreja quando estamos juntos, quando somos dois ou mais. Jesus, quando Ele fala sobre estar no meio dos irmãos, Ele diz, olha, onde estiverem 2 ou 3, eu estarei no meio deles. Né? Ou seja, o ser igreja é pelo menos estar com mais uma pessoa. Já existe uma expressão de uma pequena igreja ali. Mas o que o Senhor espera é que nós, como cristãos, nós procuremos estar juntos com vários irmãos. Por quê? Porque isso vai nos fortalecer. Um dos benefícios, né, de estar congregando na igreja local é que a igreja local nos fortalece. A igreja local, ela nos ajuda a vencer o egoísmo. Tu te sente alguém egoísta? Tu é egoísta? Pergunta chata, né? Eu, egoísta? Eu acho que a gente poderia dizer assim, talvez em alguns aspectos eu possa, quem sabe, ser egoísta. Na verdade, irmãos, a natureza humana é egoísta, né? Então a carne, ela vai tentar e vai fazer muita força para se expressar de uma maneira egoísta. E a igreja nos ajuda a vencer esse egoísmo que está dentro de nós, porque está dentro de nós, está na carne que ainda está em nós. Então a igreja nos ajuda. Mas como a igreja vai nos ajudar a vencer esse egoísmo? Porque quando nós estamos com os irmãos, nós aprendemos a tirar um pouco os olhos de nós e olhar para o outro. Tirar um pouco os olhos das minhas tantas necessidades e colocar um pouco os olhos nas necessidades dos meus irmãos. Ela me ajuda a descentralizar as minhas prioridades e olhar para as prioridades também dos meus irmãos, para ajudar eles também. Então, eu fazer parte desse ambiente é muito bom para me ajudar a vencer o egoísmo. Então, é nesse ambiente, irmãos, que nós aprendemos o que é servir sem segundas intenções. Lembra? No texto que eu usei de João 13, Jesus dando o exemplo de servir. Jesus, ele lava os pés dos discípulos e ele não tinha segundas intenções com aquilo no sentido, eu quero que vocês façam isso comigo. Ele diz, vocês devem fazer uns com os outros. Porque ele sabia o destino dele. Ele iria para a cruz e depois ele iria para o Pai. Então ele diz, vocês devem fazer o que eu fiz com vocês, uns com os outros. Então, nesse convívio com os irmãos, com a igreja local, é que nós aprendemos a sentir a dor um do outro, a nos alegrar com as alegrias dele, com as conquistas dele. Há uns anos atrás, a gente estava, foi bem interessante, a gente estava reunido como igreja na casa, lá em casa, e aí um irmão veio visitar a nossa igreja na casa.
né? Ele não fazia parte daquele grupo que ele veio visitar. E ele tinha trocado de carro aqueles dias, aquela semana. E aí, quando ele chegou, todo mundo saiu para a rua, mas não foi, ninguém mandou. Entende? Foi assim, automático, todo mundo saiu para a rua, viu ele, viu o carro novo, festejou com ele o carro novo. Festejou, mas eu lembro que a turma se alegrou com ele, parabéns, que legal, que carrão, né? E a gente festejou com ele, mas foi natural, não foi mandado fazer. Depois até oramos, agradecemos a Deus pelo carro que ele tinha dado para o irmão. Beleza. Na semana seguinte, um dos membros do grupo me falou, Samuel, tu não faz ideia de como aquele irmão ficou impactado. Isso é como? Cara, ele se sentiu tão amado, porque a gente festejou com ele a conquista dele. Cara, ele só fala disso. Como nós nos alegramos com ele. Entende, irmãos? Não é uma coisa grande, mas é aprender a sentir o que o outro está sentindo, é se alegrar com a alegria, é ficar sentindo com a tristeza, chorar quando tem que chorar. Quantas vezes tu já chorou com o meu irmão? Ou quantas vezes já choraram contigo? Isso é uma prática que deve ser natural na igreja. Né? A gente tem essa necessidade de que alguém sinta a nossa dor para nos ajudar a levar a carga. Mas nós também somos chamados para sentir a dor do outro, para levar a carga dele. E é interessante que no convívio regular, acho que é bem importante essa palavra, no convívio regular com outros cristãos normais como nós, que têm as lutas que nós temos, que pecam como nós pecamos, que sofrem coisas que nós sofremos, que têm perdas como nós temos. É nesse convívio regular, irmãos, que nós aprendemos a andar juntos e a amar uns aos outros. Nesse relacionamento é que a gente aprende na prática o que é estarmos unidos um ao outro, cuidarmos dos outros, estar ligados uns aos outros e juntos crescermos, onde podemos praticar o verdadeiro amor. É muito fácil a gente dizer, eu amo Jesus, eu amo a igreja, mas fica longe. Nós precisamos de relacionamento, porque é no relacionamento que o verdadeiro amor vai crescer em nós. Vocês lembram, com certeza vão lembrar, o que fala em João 3,16. Me ajudem aí. É um dos textos mais conhecidos da Bíblia, né? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, mas tenha vida eterna. Vocês sabem o que fala em 1 João 3,16? Mais ou menos isso. Não. Você sabe o que fala em 1? Abre aí tua Bíblia, 1 João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, é bonito dizer, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu creio em Jesus, eu tenho a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Maravilhoso. Jesus é bendito, maravilhoso. Aí vem 1 João 3,16. Amar uns aos outros como ele nos amou. Olha o que diz 1 João, irmãos. Nisto conhecemos o que é o amor. Aí ele fala de Jesus. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida uns pelos outros. Aí o bicho pega. Talvez, irmãos, nós nunca... É o que a gente espera, na verdade, né? A gente nunca vai precisar dar vida no literal, no sentido de morrer numa cruz, ou ser assassinado, perder a vida por um outro irmão. A gente espera que isso não precise acontecer, ainda que eu creio que ao redor do mundo tem muitos irmãos que acontece isso. Um pai de família acaba dando sua vida para que os filhos não morram, né? Enfim, mas na prática, no dia a dia de igreja, nós precisamos aprender todos os dias a dar a nossa vida, a repartir a nossa vida,
com os nossos irmãos. Por exemplo, quando tu abre a tua casa para receber irmãos para estarem lá contigo, para orarem, para louvar o Senhor junto, tu está dando da tua vida. Tu está abrindo a tua casa, tu está dando o teu tempo, tu está dispondo o lugar, tu está dando, tu está compartilhando a tua vida. Mas isso é uma coisa muito pequena. Talvez um dia o irmão vai estar angustiado e às 3:30 da manhã ele vai te ligar. Vai dizer assim, eu preciso tanto conversar contigo. Tu está dormindo? Não estou dormindo, pode falar. 3:30, não estou dormindo, pode falar. Enfim, irmãos, talvez a gente poderia pegar muitos exemplos do que é dar a vida, mas para mim é diferente do que para ti. O que para ti é dar a vida pelo teu irmão? O que significa isso? O quanto tu tem dado a tua vida pelo teu irmão? Na igreja, quando nós relacionamos com a igreja nos ajuda a entendermos esse dar uns aos outros. Um outro aspecto é que a igreja local te ajuda a crescer e te tornar um cristão maduro. Irmãos, não há como chegar à maturidade espiritual apenas participando de um culto de celebração. Nós precisamos conviver, andar juntos, relacionar. Isso vai nos levar vai nos ajudar nesse processo de crescimento. Em um texto bem conhecido de Efésios 4,16 diz que é pela justa cooperação de cada parte, cada vínculo bem ajustado é que a igreja vai crescer. Então cada um de nós tem uma parte nisso. E nesse contexto nós encontramos as mutualidades. O que são as mutualidades? São aquilo que todos devem praticar uns com os outros. E no Novo Testamento tem mais de 50 vezes essa expressão, uns aos outros. Eu peguei só algumas. Amar uns aos outros, orar uns pelos outros, incentivar uns aos outros, admoestar, saudar, servir, ensinar, aceitar uns aos outros, honrar uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros, perdoar uns aos outros, submeter-nos uns aos outros, sermos dedicados uns aos outros, e aí a lista continua. Esse uns aos outros só é possível praticar se nós andarmos juntos. E nós só vamos crescer se nós praticarmos. Está entendendo? Se eu não praticar uns aos outros, eu não vou crescer, eu não vou amadurecer, e eu só vou conseguir praticar andando junto. Por isso que é tão importante, irmãos, nós andarmos juntos como igreja. Por isso é tão importante estar todo domingo aqui. É ficar depois, tomar um cafezinho, é conversar com um, conversar com o outro, conversar com o outro. É extremamente natural ter um grupinho que tem mais afinidade aqui, outro grupinho que tem mais afinidade ali, outro que tem mais afinidade lá. Isso não é panelinha. É uma questão de afinidade. Mas ainda assim a gente pode se mover entre esses grupos, porque sempre aquele outro irmão com quem eu não convivo tanto vai ter algo muito precioso para ministrar na minha vida. Amém? Por isso que é tão importante a gente estar junto. Por isso que é tão importante a igreja na casa, os pequenos grupos na casa. Então, fica aqui a dica, tá? Se tu não está participando de um pequeno grupo, ora com carinho para voltar a participar. Talvez você já teve um grupo na tua casa e tu cansou com o tempo e desistiu. Talvez, ora. Talvez o Senhor vai dizer assim, olha, quem sabe tu chama o fulano, o irmão tal, e comecem de novo a orar juntos. A gente, durante um tempo, ficou sem o grupo caseiro. A gente estava envolvido em outros ministérios, então acabou ficando sem o grupo caseiro. E a gente agora já faz um tempo que voltou, mas agora esse ano a gente tomou uma decisão. O grupo estava muito grande e agora 2 semanas atrás a gente tomou uma decisão. A gente multiplicou com nós mesmos. A gente fez um grupo, 2 grupos menores e toda quinta-feira a gente vai estar reunindo com um dos grupos. Quinta que passou a gente esteve lá com um grupo menor. Gente, foi tremendo. O que a gente fez? A gente cantou, orou, leu a Bíblia e comentou. Compartilhou. Foi tremendo.
Não tem uma regra, não tem um jeito certo, não tem um jeito errado. É estar juntos. A gente já combinou lá que vai ter janta, vai ter passeio, uns aos outros, irmãos. Provavelmente vai ter briga. Vai ter. A gente é diferente, a gente de vez em quando vai ter uns quebra lá, né? Mas isso vai nos levar à maturidade. Brigou? Resolve. Ou vai deixar de ser irmão? Né? Não. Vamos lá? Então, esse andar juntos uns aos outros é que isso é ser membro do ponto de vista bíblico, irmãos. Por isso que a gente tem que se esforçar e muitas vezes tem que pagar um preço para conseguir fazer isso. Aí sempre vem aquela desculpa, né? Mas é complicado, tem uns caras lá que não dá. Né? Porque o fulano falou isso, outro disse aquilo, outro pisou no meu garrão ali, outro me chutou a canela. Quando chutaram a canela aí não deu mais. Sou muito sensível. Então não dá. Eu tenho uma notícia para dar para vocês que eu aprendi com duras penas também, tá, irmãos? Fala baixo, para os vizinhos não escutar. A igreja não é lugar de gente perfeita. Tu já descobriu isso? Às vezes a gente se ilude e acha que a igreja tem que ser um lugar de gente perfeita. Não é. Se tu olhar para o teu lado, tu vai ver um irmão, por mais que ele seja maduro, ele não é perfeito. Nós somos um monte de gente sendo aperfeiçoados. Então tem áreas que a gente vai estar super bem, outras não. Nós vamos acabar nos ferindo, vamos acabar nos machucando. E é pelo atrito que existe que nós somos lapidados. As arestas são tiradas, somos polidos e crescemos, nos tornamos mais maduros, né? É difícil isso, mas é na igreja que acontece. A igreja local, ela também nos ajuda a não retroceder. Isso é algo bem importante, irmãos. Nenhum de nós está imune. É diferente. Qualquer um de nós pode cometer qualquer tipo de pecado. Concorda comigo? Tendo o ambiente certo, a coisa armada da maneira certa, nós estamos suscetíveis a pecar. Porque existe algo em nós que é muito forte ainda, que é a carne. Tá? Agora, isso é tão sério que em 1 Coríntios 10, 12, Paulo, ele alerta a igreja. Ele diz assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Às vezes a gente olha para o irmão que cai e diz, mas é um vacilão. Cuidado. Né? Quantas vezes a gente olhou lá para o irmão que fez determinada coisa quando a gente viu estava fazendo também. Né? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. A igreja local é um lugar que Deus criou, proporcionou para nos ajudar a não retroceder. Quando cair, vai ter alguém ali para te ajudar a andar mais uma milha, mais uns passos, e vamos lá, vamos ajudar uns aos outros. Deus, ele sabe que sozinhos nós somos fracos. Abre tua Bíblia em Hebreus 3, 12. A gente está indo para o fim já, tá? Hebreus 3, 12. Eu estou usando a versão NVI, tá? Então talvez na tua aí está um pouquinho diferente. Diz o seguinte: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Primeiro, ele está falando aos irmãos. Ele diz, cuidado, irmãos, para que vocês não tenham, nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Aí ele continua, pelo contrário, olha só a importância, irmãos, de estarmos juntos. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Como eu vou ser encorajado se eu estiver longe?
Como eu vou ser animado se eu não tenho ninguém andando do meu lado? Estão entendendo a importância de fazer parte? E fazer parte, eu não estou falando de dizer, eu faço parte de tal igreja. Durante a pandemia, teve vários casos de pessoas que ligavam e pediam para ir fazer um sepultamento de um ente querido, de um familiar que infelizmente havia falecido. E em alguns dos casos eram irmãos que não andam com a igreja, não andam não estão vivendo a vida da igreja local, mas de alguma maneira se sentem parte. Tá bem? Já fui batizado lá, tudo certo. É lógico que a gente não negou fazer para ninguém, a gente fez para todo mundo. Só que eu acho tão triste isso, irmãos. Sabe? Eu acho tão triste essa coisa de, eu lembro da igreja quando eu preciso de alguma coisa. Mas eu não lembro da igreja para dar alguma coisa. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de vida. Eu preciso aprender a compartilhar a minha vida com os meus irmãos. Se eu não fizer isso, tem algo errado nessa equação. Eu creio e eu pertenço. Se eu não estou vivendo esse pertencimento, tem alguma coisa ali que eu preciso ajustar. Tem algum conserto que precisa acontecer, algum renovo na mente que precisa acontecer, né? Então, essa questão de a gente andar junto, a gente pode até dizer que Deus confere a nós o dever de cuidar uns dos outros, e esse cuidar uns dos outros não é dizer, Marcos, isso tu pode fazer, mas isso aqui, Marcos, tu não faça. Tá? Não é isso. Mas é realmente andar junto, cuidar, zelar, proteger, andar perto. Nós vamos andar mais próximos de alguns e não tão próximos dos outros, mas temos que estar ligados e unidos com todos. Porque é uma questão de afinidade. Né? As características da gente, a maneira que a gente é, o temperamento da gente, vai acabar nos levando para pessoas até muitas vezes parecidas com a gente. Isso é normal, é assim, mas a gente não pode perder de vista que precisa estar de alguma maneira relacionando com todos. E por isso esse ambiente aqui também é muito bom para isso, é especial para isso. Talvez, nesse cuidar uns dos outros, né, e até Tiago diz que aquele que vê o irmão que se desviou lá e trouxe ele de volta, ele vai estar cobrindo multidão de pecados. E às vezes nessa tentativa de trazer algum irmão de volta, talvez tu já tenha escutado, não te mete na minha vida. Cuida da tua vida que eu cuido da minha. Tá bem. Possivelmente é de um cristão, então, ainda bastante imaturo. Né? Mas às vezes não é, às vezes a gente não vai realmente conseguir trazer com o que fala, mas então não deixa de orar por ele. Não deixa de cercar ele de alguma maneira. Só é com oração? Tá bem, que seja. Mas vamos cuidar uns dos outros, ficar atentos. Só que assim também, né, irmãos? Eu só posso ser ajudado se eu me deixar ajudar. Não é assim? O cara está doente, vai no médico, o médico diz para ele, olha, tu precisa fazer exame tal, e tu precisa tomar tanto tempo de corticoide. Não, de jeito nenhum, vou tomar corticoide, tu não entende nada, tu não sabe de nada. Como não? Como não? Tu foi no médico? Então, se eu não tomar os corticoides, eu não vou curar. Às vezes a gente escuta coisas um do outro, que é para nossa cura, se a gente não receber aquilo ali como uma palavra para cura, a gente não vai curar. Então, irmãos, é bem importante a gente compreender isso e principalmente entender a necessidade que nós temos de andar juntos. Eu estou batendo nisso, porque é uma prioridade. Andar juntos como igreja, andar juntos como rebanho, não andar afastados, não andar dispersos. Imagina, o autor de Hebreus, quando ele fala, isso ele falou quase, há 2000 anos atrás,
há quase 2 mil anos atrás, ele diz, olha, cuidado, hein? Se encorajem para que vocês estejam juntos, porque o dia se aproxima, o dia do Senhor se aproxima. Há 2 mil anos. Será que a urgência não é maior hoje? Estão entendendo? Então a gente precisa, irmãos, a gente precisa amolecer o coração, precisa baixar a guarda. Sabe? E dizer assim, olha, eu não gosto de tudo que acontece lá. Tá bem, não tem problema nenhum. Eu também não. Ah, eu não gosto de tudo como é feito. Eu também não. Entende? Ah, eu me machuquei com meu irmão lá. Eu também, já aconteceu. Ah, eu machuquei outros. Também já aconteceu. E provavelmente... E provavelmente vai acontecer muitas vezes ainda. Desculpa, talvez saindo um pouquinho mais aqui, irmãos, mas eu julgo que é bem importante o que a gente está falando hoje, tá? E então essa consciência de nós termos que andar juntos é prioridade, tá, irmãos? É prioridade. Então, como conclusão, nós fomos criados não apenas para crer, mas também para pertencer. Pertencer a quem? A igreja local, a igreja do Senhor Jesus, numa expressão da igreja local. Ao pertencer, nós nos comprometemos com Deus e também com os irmãos. Sabe aquela história, sou comprometido com Deus, mas não tenho que me comprometer com a igreja? Isso está errado. Não é assim que funciona. Biblicamente não é assim. Não somos apenas consumidores da vida dos nossos irmãos. Nós também temos que ser doadores de vida, compartilhar as nossas vidas. Ao pertencer, nos comprometemos em fazer a nossa parte para que o corpo de Cristo cresça. Ao pertencer, deixamos o egoísmo e nos comprometemos uns com os outros. Ao pertencer, nos comprometemos em cuidar do nosso irmão, mas também deixar que ele cuide de nós. Ao pertencer, nós declaramos que estamos dispostos a cumprir o propósito de Deus na sua integralidade. Amém? Amém. Amém. Vamos tomar ceia juntos? Animados? Amém. Fortalecidos? Amém. Encorajados? Amém. Desafiados? Amém. Isso aí. Tá tudo certo. Não tem nada de errado. Talvez tu vai dizer assim, tem um monte de coisa que eu não compreendi, ou não entendi, ou não concordo contigo. Tá bem. Não tem problema nenhum. Ora, fala com o Senhor. Talvez eu falei alguma coisa que não seja exatamente como tu entende, não tem problema nenhum. O importante é que nós somos irmãos. Somos igreja. Estamos juntos. Amém? Amém. Tomara que a gente nunca tenha que dar a vida assim, não. Vamos ver mesmo pelo outro, né? Mas, se acontecer, a gente estaria preparado hoje para tomar o lugar do irmão na morte? Vamos deixar esse assunto, né? A gente não está vivendo isso, vamos festejar que a gente é livre. Vamos festejar que a gente é livre, que não está precisando passar por isso. Glória a Deus. Vamos tomar ceia juntos.